Boa noite a todos, me chamo Evelise e hoje eu e meu grupo a gente vai falar um pouco sobre distrofia muscular de Duchenne, ou também conhecida como DMD. Para nossa pesquisa, usamos artigos científicos, sites de notícias e assuntos abordados em sala de aula em matérias como histologia, anatomia, biologia celular e bioquímica. A distrofia muscular de Duchenne é uma doença genética grave que afeta principalmente o músculo esquelético, responsável pelo nosso movimento voluntário. Com o tempo, esses músculos se enfraquecem de forma progressiva e irreversível, comprometendo a mobilidade e a qualidade de vida do paciente. A DMD é causada por uma mutação no gene responsável pela produção de distrofina, uma proteína essencial para manter a estabilidade e o funcionamento das fibras musculares. Sem ela, as células musculares se rompem com muito mais facilidade, levando à degeneração muscular. Essa condição foi descrita pela primeira vez em 1861 pelo neurologista francês Guillaume Duchenne, por isso leva seu nome. Como dito antes, a DMD é uma doença genética hereditária ligada ao cromossomo X recessivo, o que explica porque afeta exclusivamente meninos. Como eles possuem apenas um cromossomo X, qualquer mutação nesse único exemplar compromete diretamente a produção de distrofina. Já as meninas, como têm dois cromossomos X, normalmente são apenas portadoras assintomáticas. Apesar de ser considerada uma doença rara, é a forma mais comum de distrofina muscular na infância, afetando cerca de 1 a 3.500 a 3.000 meninos nascidos vivos. Além dos aspectos médicos, a DMD tem ganhado mais visibilidade na mídia. Um exemplo é o documentário Duchenne, A Race Against Time, que mostra o impacto da doença na vida das crianças e de suas famílias, contribuindo para a conscientização sobre as doenças genéticas raras. Essas informações ajudam a compreender a gravidade e a importância do diagnóstico e o acompanhamento precoce da DMD. Oi gente, tudo bem? Meu nome é Tainá e hoje eu vou estar falando um pouquinho sobre os aspectos genéticos, embriológicos e histológicos da distrofia muscular de Duchenne, para os mais íntimos, DMD. Essa condição ela tem origem em uma mutação no gene, que ela é localizada no cromossomo X. Esse gene ele é responsável por produzir a distrofina, que é uma proteína essencial para o desenvolvimento do músculo, um desenvolvimento normal, um desenvolvimento saudável do músculo, né? Como esse gene ele está localizado no cromossomo X, a doença ela afeta quase exclusivamente os meninos, enquanto as mães geralmente são portadoras assintomáticas. Agora, olhando um pouquinho mais do lado embriológico. A formação dos músculos esqueléticos ela começa bem no início do desenvolvimento do embrião. Tudo de uma parte de uma estrutura chamada mesoderma paraxial, que se diferencia em sômitos, e deles surgem os miótomos, que vão dar origem às fibras musculares. Ou seja, se já existe uma mutação nesse momento inicial, a formação e a organização dos músculos já começaram a ficar comprometida desde a fase embrionária. Então, bem ao início, ela já estava comprometida. Quando a gente observa o tecido muscular no microscópio, já dá para perceber as alterações importantes. Aqui do lado, eu deixei uma imagenzinha para vocês olharem como que fica esse tecido, como que fica o músculo, né? Na DMD, o músculo mostra as fibras desorganizadas, sinais de degeneração, os processos de substituição do tecido muscular por gordura e tecido fibroso. Essas mudanças são os principais sinais de que o músculo está sofrendo com a ausência de distrofina. Mais para frente, essas alterações vão ficando mais evidentes e, claro, vão impactando diretamente na função muscular da pessoa. Mas essa parte vocês vão entender melhor com as falas da Heloísa. Boa noite, meu nome é Heloísa, e agora dando continuidade eu vou falar um pouco sobre a fisiopatologia e as principais manifestações clínicas. Na distrofia muscular de Duchenne, a falta da distrofina deixa a membrana das células musculares instável, facilitando o rompimento. Isso permite a entrada normal de cálcio, ativando a inflamação e degeneração, o que leva à morte das fibras musculares. O corpo até tenta reparar o dano, mas forma tecido fibroso e gordura no lugar dos músculos, o que pode causar pseudohipertrofia. Principalmente nas panturrilhas. Eu vou deixar uma imagem aqui no slide para vocês verem. Não é músculo, é gordura. E por fim, a fraqueza começa nos músculos dos ombros, quadris, pernas, tronco, músculos respiratórios, coração. Com isso pode ocorrer a escoliose, pode vir a surgir a escoliose, piorando a respiração. Os sintomas começam entre 2 a 5 anos. Os principais são atraso motor, dificuldade para correr, dificuldade em subir escadas e quedas frequentes. Os sinais clássicos são os marcha bamboleante, sinal de Gowers e pseudohipertrofia das panturrilhas, que foi o que eu citei no slide anterior. E eu vou deixar aqui uma imagem também desses outros 2 sinais. Sem tratamento, a maioria perde a capacidade de andar por volta dos 11 anos, passando a ficar dependente de cadeira de rodas e até suporte respiratório. Por isso, o diagnóstico precoce e acompanhamento com a equipe multidisciplinar são essenciais para a qualidade de vida do paciente. Eu vou deixar essa imagem aqui também, que aparece na matéria de biologia celular, com destaque para o papel da distrofina na estabilidade da membrana muscular. E é isso. Obrigada. Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Erika e vou falar sobre o diagnóstico e o tratamento da distrofia muscular de Duchenne. Tudo começa com os sinais clínicos, onde a criança tem um atraso para começar a andar, quedas frequentes, uma marcha normal, e aí o primeiro passo é solicitar o exame de sangue, onde a gente vai achar os níveis elevados de CPK, uma enzima que indica a lesão muscular. Em seguida, teremos o teste genético, geralmente a técnica de NGS, identifica mutações no gene DMD.
principalmente nos exons 45 a 53. Em alguns casos, a gente terá biópsia muscular, que mostra a ausência da proteína da distrofina, fibras com núcleos centrais e substituição dos tecidos muscular por gordura e fibrose. No tratamento, nós teremos os corticoides como a principal modo de tratamento. Usaremos a prednisona, o deflaxacort. São a base que ajudam a preservar a força muscular, melhorar a função pulmonar e adiar a perda da marcha. Mas os avanços estão indo além. Temos o exon, esse eu vou ter que ler, o exon skipping, uma técnica que engana o código genético e permite produzir uma versão mais curta e mais funcional da distrofina. Também existe a terapia gênica, como o medicamento Elevidys, que entrega uma microdistrofina direto para o músculo. E temos o Givinosat, um anti-inflamatório que atua no controle da degeneração muscular, mostrando bons resultados clínicos. Fora isso, o tratamento precisa ser completo. Fisioterapia, cuidados respiratórios e cardíacos, e uma alimentação equilibrada para manter a saúde geral do paciente. Mesmo sem a cura ainda, o tratamento tem evoluído muito e hoje conseguimos oferecer mais qualidade de vida e tempo para esses meninos e suas famílias. Para a gente conseguir imaginar o que seria o gene da distrofina e o tratamento genético em cima desse. A ciência está avançando, então pode ser que daqui a alguns anos a gente consiga fazer tratamento sob medida para cada paciente. Aí eu tenho uma frase aqui que fala um tema mais explicativo do que é a terapia gênica. Imagine que o gene da distrofina é uma frase muito longa no livro, e houve um erro de digitação. A terapia gênica pega esse erro, recorda a parte errada e cola uma versão nova, menor, mas que ainda faz sentido. Assim o músculo entende o que tem que fazer e consegue funcionar melhor. Dando continuidade, eu vou falar um pouquinho sobre a abordagem fisioterapêutica. A importância do fisioterapeuta nessa distrofia a fim de prevenir contraturas e deformidades, preservar a capacidade respiratória e principalmente retardar a progressão dessa doença. É recomendado os alongamentos e exercícios de baixo impacto, principalmente nos membros inferiores, e exercícios isométricos leves para fortalecer a musculatura. Exercícios respiratórios para fortalecer os músculos respiratórios e o uso de assistência ventilatória conforme necessário. Sobre a hidroterapia, ela tem como benefício reduzir a carga sobre as articulações e são recomendadas sessões de 45 minutos de 1 a 2 vezes por semana. O uso de orteses e equipamentos de assistências para manter a postura e auxiliar na mobilidade. Sobre o prognóstico e a qualidade de vida, essa doença ela não tem cura. Complicações respiratórias e cardíacas têm sido a maior causa de mortalidade e a expectativa de vida ela tem aumentado conforme o avanço nos cuidados, podendo chegar até a terceira década de vida. O acompanhamento multidisciplinar ele é necessário, principalmente para retardar a progressão dessa doença. Foi colocado em destaque o dia 7 de setembro, que é o Dia Internacional da Conscientização sobre a Distrofia Muscular de Duchenne, pela Lei 14.557 de 2023. A imagem colocada é a imagem sobre uma campanha do dia 7 de setembro sobre o Dia Mundial da Conscientização. Então, para encerrar o seu seminário, a gente queria esclarecer que a gente entende que a distrofia muscular de Duchenne vai muito além de uma doença muscular. Ela começa lá no DNA e ainda em fase embrionária, se manifesta na infância e vai impactando a vida da criança e da família de forma profunda e progressiva. Mesmo sendo uma condição genética e ainda sem cura, hoje a gente entende que tem recursos que melhoram a qualidade de vida e prolongam o tempo funcional desses pacientes, né? O avanço no diagnóstico e novas abordagens com terapia genética, os cuidados com medicação e principalmente o papel do fisioterapeuta e da equipe multifuncional mostram que dá sim para viver com mais dignidade, conforto e participação nas atividades do dia a dia. A DMD desafia o corpo, mas também mobiliza a ciência e o afeto e o cuidado, como que a gente viu durante a apresentação, o apoio familiar, o olhar empático, a atuação humanizada são tão importantes quanto o tratamento. Então, mais do que entender a DMD como doença rara, a gente precisa enxergar o paciente como um todo e fazer a nossa futura profissão uma ferramenta de suporte e acolhimento e esperança para essa pessoa. Eu espero que vocês realmente tenham gostado do nosso seminário e tchau!